Destaque internacional: o líder do regime venezuelano, Nicolás Maduro, ele negou um encontro com autoridades dos governos do Brasil e da Colômbia. Tanto Lula quanto Gustavo Petro lideram esforços para uma negociação pacífica entre Maduro e a oposição depois das denúncias de fraude nas eleições de julho. Apesar do tom mais moderado adotado pelos países, o líder chavista criticou ambos e pediu que não interferissem na Venezuela. Você, Luiz Felipe Dávila, é sintomático, né? Quando Nicolás Maduro rejeita reuniões, não quer interferências, inclusive com lideranças que estão do mesmo lado do espectro político, né? Lula e Petro. Mesmo assim, ele não quer reunião, não quer o papo. Olha, Canhato, isso é o apogeu da desmoralização da diplomacia brasileira. Um ditador, na verdade, rejeita uma conversinha meio secreta do presidente da Colômbia e do presidente do Brasil para tentar ter uma saída para essa situação da Venezuela. Não tem saída. Maduro queimou todas as pontes com a fraude, com a prisão de 150 crianças e jovens, com a prisão de pessoas que pertencem à oposição e com o não reconhecimento da vitória estrondosa de González nas eleições presidenciais. Edmundo González é o presidente legítimo da Venezuela, com mais de 67% dos votos do povo venezuelano. Então a diplomacia brasileira ignora presos políticos, dentre eles crianças e jovens, ignora a vontade do povo venezuelano, que votou em massa em Edmundo González, e, além de tudo, toma uma esnobada do ditador Maduro, que não quer saber de conversa nenhuma mais com o Brasil e com a Colômbia. É, assim como eu disse, o apogeu da vergonha da diplomacia brasileira. É a falência dessa diplomacia militante de esquerda que há muito tempo abandonou a defesa dos interesses nacionais para priorizar as simpatias ideológicas do partido do governo com o partido do ditador Maduro. Pois é, Alan Gani, mas ele rejeita porque ele sabe do posicionamento que foi adotado por esses dois países que defendem um novo pleito, né? Brasil e Colômbia já se manifestaram e entendem que seria necessário realizar novas eleições para aí sim comprovar a vitória de Nicolás Maduro. Mas ele rejeita. Você, Alan Gani? Novas eleições é para inglês ver, ou para venezuelano ver, ou para brasileiro ver. É a desculpa perfeita do governo brasileiro para lavar as suas mãos. Olha, fizemos aqui a nossa parte, estamos pedindo democracia, novas eleições. Como é que você vai pedir novas eleições num país onde as eleições foram fraudadas? Não precisa pedir novas eleições. Quem é que organizaria? Quem é que organizaria? Vai ser fraudada de novo. E aí o governo lavou as mãos. Não, agora as eleições foram honestas? É claro que não, é óbvio que não. Então, que se mostre essas atas, né? Aliás, agora, com esse tempo que passou, é capaz dessas atas já terem sido fraudadas. E aí concordo absolutamente com o Dávila, né? O governo, né, a diplomacia brasileira vai se apequenando, vai ficando feio aqui pra gente, porque em relação à Venezuela, juntamente com a Colômbia, o país não tem uma posição firme rechaçando este governo. E não tem adiantado nada esse papo que está negociando, está esperando ata, né? Só está escalando lá. Essa posição da diplomacia brasileira não ajuda em nada. Agora, olha o investidor estrangeiro olhando para o Brasil. Olha os sinais. Espera aí, o Brasil é aquele país que não toma uma posição firme contrária em relação à ditadura de Nicolás Maduro. Portanto, em certo sentido, está apoiando esse regime, esse governo, Nicolás Maduro. O Brasil é o país onde o Twitter foi suspenso, onde o MST é ovacionado juntamente em pé de igualdade com o agronegócio. Eu vou botar dinheiro nesse lugar? No Brasil, olha a imagem que a gente está tendo perante o exterior. E o capital é covarde. O capital, quando vê esse tipo de coisa, foge. Só que o efeito não é imediato, ele é difuso, só que às vezes é tarde demais, viu, Caniato? De repente esse capital vai embora e a gente nem sabe por quê, mas a explicação está aí. Esse é um aspecto da notícia que a gente precisa refletir e tratar
sobre as consequências, porque a Langani monitora o mercado e já há sinais importantes que poderemos, inclusive, além de não receber investimentos, ter a fuga de empresas que em algum momento optaram em colocar o dinheiro aqui. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Você, delegado Palumbo, Nicolás Maduro rejeitando uma reunião com o governo brasileiro. Muitos entendem que o que ele queria de fato era que o Brasil aplaudisse, reconhecesse a vitória dele e aí sim ele poderia receber de braços abertos os brasileiros, os líderes brasileiros e também colombianos para comemorar a vitória. Mas não, o Brasil, ainda que não tenha tomado uma postura um pouco mais firme, mas pelo menos cobra novas eleições e isso acaba desagradando muito o Nicolás Maduro. Mesmo assim, muitos entendem que é pouco, né? O Brasil poderia fazer mais. Não, o Dávila está corretíssimo, né? O Brasil se apequenou com essa situação. É humilhante o Brasil. Chega a beirar o ridículo, que o Brasil, um país desse tamanho, ele fica se apequenando perante um ditador. O Brasil já errou, o governo brasileiro já errou no ano passado, quando estendeu um tapete vermelho para esse ditador que está aparecendo nas telas, esse narcotraficante com mandado de prisão expedido lá nos Estados Unidos, com recompensa de 15 milhões de dólares pela captura dele. O Brasil já errou quando recebeu esse ditador aqui no Brasil. E o que esse maluco aí, Nicolás Maluco, não devia ser nem Maduro, é maluco mesmo, deveria fazer, queria, na verdade, é que o Brasil ficasse aplaudindo ele, com tapete vermelho, como você bem falou. Queria que fizesse como fez no ano passado. Vamos receber com tapete vermelho. É óbvio que ele fraudou. É óbvio que ele não é o presidente digno desse país. Ele deveria ser Edmundo Gonzalez. Mas o que ele faz? Vamos decretar a prisão de Edmundo Gonzalez. Vamos prender criança. Vamos prender mais de 2.000 pessoas. Vamos maltratar o povo cada vez mais. E o Brasil, numa situação vexatória. Jamais o governo brasileiro deveria, na minha humilde opinião, colocar o TSE como observador. O que o TSE tem a ver com isso? Absolutamente nada. Tem a ver com as eleições na Venezuela? Absolutamente nada. Aí vai o Amorim lá e agora, essa semana que se passou aí, faz uma declaração mais dura e aí toma, né? Já tinha tomado umas antes. Tomado um esculacho, né, como a gente costuma dizer na polícia, né? Quando ele falou, esse ditador falou que o sistema de eleição no Brasil não é confiável. Ou seja, ele ofende todo o sistema de eleição no Brasil. Ofende, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, que toma conta dessa parte. E o governo fica quieto, fala, vai tomar chá de camomila, fica lá com os gozações, e o Brasil tomando cada vez mais porrada de um ditador. O que o Brasil deveria fazer, na minha opinião? Cortar relações com ele. Não é possível que o Brasil vai manter relação com um ditador narcotraficante acusado de envio de mais de 300 toneladas de drogas para os Estados Unidos e para a Europa. Pois é, muitas mensagens aqui, viu, Dávila? Até fazendo um paralelo entre o que aconteceu com o Silvio Almeida e com essa demora em um posicionamento mais firme com Nicolás Maduro, dizendo que o governo foi muito ágil para demitir Silvio Almeida, mas tem uma dúvida eterna com essa situação do Maduro, não sabe exatamente qual é a posição que deve ser tomada. Enfim, queria também trazer esse aspecto que foi levantado pelo Alan Gani, consequências na relação com os investidores. Dávila, o que a gente precisa considerar? De que maneira o posicionamento do Brasil em relação às eleições na Venezuela podem afetar esse relacionamento com os investidores, com empresários e com os outros países? O Alan Gani está coberto de razão, porque o ponto é o seguinte, o mercado emergente já tem um risco, tem um grau de risco. Então, todo dinheiro que vem para o mercado emergente tem um grau de risco. O problema é que esse risco aumenta com imprevisibilidade das leis, com insegurança jurídica e com desconfiança das instituições. Essas três coisas potencializam o risco para um nível que é melhor, ao ver lá mercados emergentes. Esses investidores, né, Alan Gani, olha o mercados emergentes. Mercado emergente tem um monte de país. Tem o Vietnã, tem a Colômbia, tem o México, tem o Brasil. E aí, nesses mercados emergentes, qual é o grau de risco maior ou menor em cada país? E o Brasil está tendo, assim, quase que jackpot em mercado de instabilidade e insegurança jurídica hoje no país. Não dá para confiar em mais nada.
Imagina só essa questão do Twitter, o que isso mostra para o mercado. Fala, olha, não dá para acreditar em contrato, qualquer contrato. Amanhã tem um membro da Suprema Corte que tem um entendimento diferente e cancela o contrato. Mas e se eu investir bilhões de dólares numa concessão, no investimento de 20, 30 anos, o que vai acontecer? Como é que eu vou prestar contas para o meu acionista? Então, isso aumenta demais a insegurança de se investir no Brasil. E aí só vem para o Brasil o pior capital, é o capital especulativo, é o capital de curto prazo de bolsa, é o capital que entra e sai com rapidez. Mas esse investimento importante que nós precisamos, por exemplo, em infraestrutura, esse não vem. Olha só que número patético, Caniato. O Brasil precisar, no mínimo, de 25% do PIB em investimento para que nós possamos retomar o crescimento econômico de forma sustentável. 25%. Hoje, o investimento está 16%. Por que não vem dinheiro? Por causa dessa insegurança, imprevisibilidade e desconfiança dos investidores em relação ao comportamento do Brasil. Pois é, Langani, mas dá para projetar como será o ano de 2025 após esses episódios elencados por você, que a gente poderia aumentar a lista, viu? Poderia falar de marco temporal, isso poderia até afugentar os players internacionais que atuam no agronegócio, poderíamos falar da reforma tributária, né? Foi prometido uma coisa e a gente está vendo uma configuração completamente diferente que pode, sim, afugentar muitos investidores. O que a gente pode esperar para 2025? Muita cautela. Muita cautela e a gente já tem algumas sinalizações. Você teve um mega bilionário gestor de uma asset, Alckmin, se eu não me engano o nome dele, 18 bilhões de dólares de patrimônio. Bill Ackman. Bill Ackman, obrigado, Dávila, que já disse que o Brasil é um lugar impensável para investir, né? A gente está falando de 18 bilhões de dólares. Ou seja, quando uma figura dessa emite uma opinião, dá esse posicionamento para a imprensa internacional, certamente muitos seguirão os conselhos dele. Né? Exatamente. Sem contar que, você pega o Elon Musk é uma pessoa que transita com tudo quanto é banqueiro de investimento, com o CEO da Microsoft, da Amazon, da Apple, né? Então, ele também é um formador de opinião, né? Global, um mega empresário. Você tem esse ponto. Algo que me chamou muita atenção, tem um editorial do Wall Street Journal, aliás, desculpa, não, Washington Post, não é Wall Street Journal, Washington Post, que está longe de ser um jornal de linha editorial de direita nos Estados Unidos. A gente não está falando aí sim de Wall Street Journal, Fox News, nada disso. O Washington Post tem uma linha editorial mais pró-democrata, mais à esquerda, e que teceu duríssimas críticas a essa suspensão do Twitter no Brasil e chamando a atenção para a insegurança jurídica, podendo afastar os investimentos aqui do país. E aí vamos juntar tudo. Olha o que está acontecendo. A gente já tem, Caniato, um problema fiscal que só isso já traz incerteza para o investidor. Falou, opa, peraí, eu vou botar meu dinheiro no Brasil. Existe a possibilidade, não agora, mas no futuro não muito distante, caso nada seja feito, de um calote. Você bem trouxe. Você tem o problema do marco temporal. Você tem a possibilidade de cobranças retroativas de impostos por uma determinação do próprio Supremo de questões que já passaram no trânsito em julgado, né? Então, abre novamente essa questão. Mas peraí, já foi esgotado todos os recursos, já foi julgada a questão. Não, mas agora abre o precedente para a cobrança retroativa. Anulação dos acordos de leniência. Aí você fala, pô, peraí, estamos agora reconstruindo o passado. E agora a suspensão do Twitter. Agora essa sinalização do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, em certo sentido, com apoio às eleições da Venezuela. Porque à medida que você não tem uma posição clara de oposição, você está chancelando aquele sistema. Não dá para ficar em cima do muro nesta questão. Agora imagine você explicar isso para um americano, né? Explicar isso para um alemão, explicar isso para um japonês. Evidentemente que ele vai ter medo. Junta tudo isso aqui, o que está acontecendo aqui. Afasta o bom investimento, como o Dávila pontuou. Pois é, a gente vai seguir monitorando a situação que envolve a Venezuela, o posicionamento do Brasil e claro que a gente vai
trazer todas as atualizações aqui na programação.